Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do nosso É a Vida Podcast. Hoje, recebendo um convidado que é nada mais, nada menos do que um caçador de tempestades. Com vocês, Acácio Cordioli. Tudo bem, Acácio? Seja muitíssimo bem-vindo ao É a Vida Podcast. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você, pessoa que já teve o prazer de experimentar um pouquinho dessa aventura atrás de tempestade com a gente alguns anos atrás. Então tá aqui hoje podendo falar principalmente da minha vida, que está totalmente relacionada às tempestades, é um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Máximo. Eu agradeço a sua presença aqui. E é verdade, alguns anos atrás, eu sabendo que havia uma turma muito corajosa que saía atrás das tempestades, daquelas nuvens carregadas, que a gente olha e fica com medo, assustado, nós fomos atrás e encontramos o Acácio, uma turma de gente correndo, literalmente correndo atrás de tempestade, os caçadores de tempestade. Como é que essa história começou, Acácio? Sim, é bem curiosa como foi que surgiu, né? Porque hoje em dia muita gente relaciona que ser caçador de tempestade ser uma pessoa corajosa, né? Mas muito pelo contrário, né? O meu fascínio pelas tempestades veio do medo. Porque eu sempre tive muito medo de tempestade e eu acabei que, por ter medo, eu ficava de olho na hora de que ia chover. Mas pensando em, se o tempo fechar, o que eu vou fazer? Eu vou me esconder. Então eu tinha sempre essa percepção de ouvir uma trovoada e já ficar atento. Você fala que tinha medo, mas de onde vem esse medo? O que aconteceu desde a infância? Eu quero saber dessa história de medo agora. Desde sempre. Desde quando era pivetinho, assim, desde que eu me lembre. Sempre tive medo, assim, começava a fechar o tempo fechava, começava as nuvens a escurecer ali, dar trovão, pra mim já acabava meu dia. E a razão desse medo? Não, até então eu não sabia, simplesmente sentia, mas não sabia de onde vinha, porque eu nunca passei por um trauma, assim, por tempestade, tipo, nunca uma tempestade arrancou o telhado da minha casa, nunca caiu uma árvore em cima de perto, assim, nunca tive problemas com isso. Aí com o passar do tempo, eu fui tentando descobrir de onde vinha, e eu acabei descobrindo que era quase que hereditário, né? Foi passado de avó para mãe, e de mãe veio para mim. Mas por quê? Tinha um episódio? Tem um episódio na família da minha avó ainda, quando ela era recém-nascida. Ela estava no berço e minha bisavó cuidava dela ali, deu uma tempestade, um raio caiu numa árvore, perto de onde minha avó dormia, e essa árvore caiu em cima da casa, né? Casa simples. Caramba. De época, e foi bem no quarto onde minha avó estava, e por poucos metros não caiu no berço onde estava minha avó. Então, desde então veio aquele relacionado, né, tempestade, quase morte ali, né, então foi passado para minha bisavó, cresceu com medo, já passou para minha avó, também cresceu a vida inteira vendo com medo, e passou para minha mãe. Quer dizer, um sentimento que foi alimentado, sim, né, a partir de um episódio. De várias gerações ali, né, então isso foi passando de geração em geração, até que chegou na minha geração, né? E eu fui descobrir isso, foi um dia que eu já estava nesse processo de tentar entender de onde vinha esse medo, o que era isso. E estava tendo um churrasco de família em casa e fechou o tempo, começou a dar um temporal. Aí minha mãe, na hora que ela viu, deu um vento assim, minha mãe reagiu de um jeito idêntico ao da minha avó. E eu fiquei tipo, caramba, um padrão de comportamento. Um padrão ali, assim, sabe? Eu ia lá, ai meu Deus do céu, a árvore vai, sabe? Já, meu Deus do céu, o que é isso? Vai arrancar o telhado? E minha mãe já falava a mesma coisa. E, tipo, todo mundo, o resto da família, tipo, nem aí pra chuva, sabe? Tudo curtindo, e as duas lá com muito desespero. Medo. E eu também ali olhando, assim, assustado. Eu falei, tipo, depois eu fui relembrando esse momento, eu falei, caramba, tem alguma coisa. E aí que eu fui atrás de descobrir se tinha algum problema que tinha acontecido, e foi quando eu descobri essa história. Eu falei, então vem sendo passado, né? Acácio, eu costumo dizer que o medo, né, muitas vezes o medo é uma ilusão. Sim. Porque é um sentimento, é algo que você sente, uma percepção, muitas vezes inconsciente, e a gente acaba tendo medo de algo, as fobias, muitas delas não têm lógica, né? Não, é muito difícil, porque eu até então tenho a minha relação com o medo, ela é muito intensa, né? Porque de 2020 para cá eu desenvolvi um quadro muito intenso de síndrome do pânico. Então, mas não de tempestade. Não de tempestade. Mas eu comecei a ter que lidar muito com o medo. Então, é uma parte muito intensa na minha vida. Então, eu consigo olhar como era o medo de tempestade e ver que na época eu tinha muito pânico, sabe?
Era o gatilho para me dar uma crise de pânico, era a tempestade. Na infância. Na infância, na adolescência. Então, marca bastante essa parte da questão do medo. Você comentou que você até chegava a se esconder, assim, sim, quando... Sim, era. Quando era criança, eu tentava dar uma maneira de dormir para não ver passar. Eu tampava o ouvido, assim. E já na adolescência, daí quando já tinha um pouquinho mais de tecnologia, eu colocava fone de ouvido com alguma música alta na orelha. E me fechava no quarto pra fingir que não estava acontecendo. É óbvio que hoje em dia eu olho, é a pior coisa que você faz, né? Porque se acontecer alguma coisa, eu ser o último a ficar sabendo, né? E em que momento você resolve mudar completamente de uma pessoa que tinha medo de tempestade para uma pessoa que vai atrás, que corre atrás da tempestade? Tem vários momentos, assim, próximo dos 20 anos, 19, 20 anos, que eu vi que era possível mudar, né? A primeira delas foi quando eu tive um insight, assim, eu estava assistindo um programa de televisão na época, eles estavam falando sobre questão de medo, sobre fobia e essas coisas, e lá eles abordaram a questão de pessoas que têm medo de barata. E aí uma terapia que eles falam que é disposição, se não me engano, não posso estar falando errado, que é colocar uma pessoa que tem medo de barata numa sala com barata para ela ver que a barata não é tudo aquilo, que é uma ilusão realmente criada na mente dela. E ela para de ter medo. No momento que ela vai ver outra barata, ela vai falar, tá, eu sou uma barata, não tenho por que eu ter esse medo que eu desenvolvi, né? Que às vezes também nem tem experiência com barata, viu o pai ou a mãe gritando com medo de uma barata e automaticamente criou, fui fazendo essa relação com a tempestade. Então, eu falei, se com a barata funciona, por que não vai funcionar com a tempestade? E foi bem no momento que eu tava começando a minha carreira de fotógrafo, sabe? Então, eu falei, vou sair e tirar foto de tempestade. Eu sei que lá no exterior tem os caçadores de tempestade que vivem disso. Eu vou tentar fazer uma coisa semelhante. Você tinha assistido o filme? Isso, eu assisti do filme Twister, tinha a série do Discovery Channel, né, dos Caçadores de Tempestades. Isso. Então eu assistia aquilo lá, eu achava fascinante, mas eu tinha medo. Mas eu achava fascinante, eu ficava nessa... E o que fascinava? As imagens. As imagens, a adrenalina ali, que aquilo ali gerava, sabe? Eu assistindo e falava, cara, isso deve dar uma adrenalina terrível, uma pena que eu tenho medo. Naquela época, né? Mas era algo eu queria naquela adrenalina, eu falei, se um dia eu superar esse medo, eu acho que vai ser legal de ver. Aí eu comecei a tirar foto, e teve a primeira vez que eu vi que tinha uma tempestade chegando, começou a dar trovão, eu falei, vou ir olhar. Aí eu fui morrendo de medo, né? Fui lá, tirei ali minhas fotinhas, a tempestade tava longe ainda, mais rápido, eu voltei correndo pra casa, botei meu fone de ouvido e depois fui indo. Então foi um processo, assim, que eu fui saindo. Mas quando eu fiz a reportagem com vocês, acho que foi 2013. 2013, Vocês iam atrás mesmo, tinha até o nome daquelas nuvens robustas, assim. Como é o nome dessa? A gente já estava junto com a Thaís, né, que ela foi quem fundou o Storm Maringá, eu, a Thaís e o Igor, né, em 2012. E a Thaís, ela já era formada no técnico de meteorologia, que eu vinha me formar depois em 2015, né. Então ela já vinha ensinando eu e o Igor, isso daqui é uma nuvem assim, essa tal. A gente tem foi nome as nuvens, né? Como é o nome? Que gera tempestade é cumulonimbus, né? Cumulonimbus. Cumulonimbus. É a famosa nuvem de tempestade. Que é aquela gigantesca grandona, que vem e a hora que chega, vira o mundo de ponta cabeça, né? É granizo, é vento forte, é raio pra tudo quanto é lado. Então, ela já ensinava a gente já identificar essas coisas. Mas, claro, a gente tava só engatinhando. E hoje é um trabalho que eu faço no Storm Maringá, né? Eu tento ensinar. Você inicialmente saía para fotografar. Era só para fotografar. Hoje você continua indo atrás, mas é para informar a população se vai ter ou não. Eu tento trazer bem essa questão do medo que eu tinha antes, né? E eu sei o quanto isso afeta a vida da pessoa. Tipo, você tá em casa, você tá no trabalho, deu um sinal de tempestade e acabava o dia, sabe? Se eu tinha que acordar cedo no outro dia para trabalhar, chovesse à noite, eu já no outro dia é horrível, assim, para estudar era... Cássio, eu cansei de fazer reportagens sobre os estragos, né, de uma chuva forte, de uma tempestade, de um vendaval, um tufão que tenha passado em algum lugar. Mas uma vez, em Maringá, uma árvore caiu em cima do meu carro. Caramba. E por segundos, assim... eu não estava na porta exatamente no local onde a árvore caiu. Essa é uma parte que eu tento abordar bem, assim, o pessoal sempre fala, tal hora mais ou menos pode ter chance de tempestade, você vai sair cedo, só volta à tarde,
vai pegar o carro só de tarde, já nesse dia, por favor, não coloca próximo a uma árvore ali. E a gente fica com com receio, uma loucura, assim, É. porque você vai estacionar o carro, você começa E a Maringá tem muita analisar. árvore, né? Você tem uma árvore, tem um poste, mas se essa árvore cair, vai derrubar aquele poste, onde fica meu carro? Não dá para viver assim também, né? Mas a gente fica muito preocupado depois que você passa por uma situação assim. Agora, imagine pessoas que têm uma casa, né, atingida por uma árvore. A gente acabou de vivenciar a situação do Rio Grande do Sul. É um evento, claro, que em proporções gigantescas ali, mas é uma consequência de um evento climático. Sim, e eu tento ensinar isso, a prevenção para as pessoas, né? Porque o evento climático, essas coisas extremas, a gente infelizmente está passando por um momento que está acontecendo muito e vai... Você não vai evitar. Não vai evitar. Não vai evitar. E tipo, não adianta nada você ficar sofrendo ali com medo, com ansiedade, com pânico, porque a tempestade ela vai acontecer, e independente se você estiver admirando, se você não estiver admirando, ela vai acontecer. Então eu tento ensinar as pessoas a mudar a sua visão, pelo menos. A única coisa que você consegue fazer é sobre você, sabe? Então... Não, é incrível você falar isso. A tempestade vai acontecer, mas ela vai passar. Vai passar, E isso vale para os eventos climáticos, mas a gente pode levar para a nossa vida. Pra vida também, Quantas tempestades, né? Quantas adversidades a gente não enfrenta, situações inesperadas, mas com a certeza de que um dia vai passar. Vai. Mesmo situações extremas como os nossos, né, amigos e os moradores lá daquelas cidades do Rio Grande do Sul, por mais difícil, por mais adverso, vai passar. Um dia passa. A gente usava isso na pandemia, né? Vai passar. E eu acho que o tempo, o clima, as estações do ano nos ensinam isso. Vai da pessoa ter aquele olhar, aquela percepção de você olhar e que tá feio agora, mas calma, vai passar. Como é que vai ser depois a gente não sabe, mas vai passar. E é incrível porque a gente pode, no verão, a gente se protege com um chapéu, um protetor solar, a roupa. No inverno, o frio. E na tempestade, se tiver alguém que nos avise que vem uma chuva forte, é bom, é importante. E aí é que você presta um baita de um serviço. Porque às vezes o medo que a pessoa tem também ali, ela não saber como a tempestade vai ser. Por isso que às vezes é só uma chuva normal, não vai ter trovão, um vento ali, mas não vai ser aquela coisa toda. Então... E como que você consegue saber que depois de algumas horas ou no dia seguinte vai ter uma tempestade? O céu, ele dá sinais? Dá sinais. Geralmente um dia antes, assim, a gente já consegue observar ali uma mudança no padrão atmosférico. Aqui em Maringá a gente sempre tem muita entrada de frente fria, né? Então, sempre que vai ter a chegada da frente fria, a gente vê um abafamento, a gente nota que a temperatura está subindo, você sente aquele bafo quente, assim, quem tem mais um olhar mais aguçado já percebe, tipo, nossa, tá um tempo parece que vai vir alguma coisa. Às vezes os mais antigos, as pessoas mais velhas, você conversa, elas já bate o olho assim, já fala, poxa, pode ser que aconteça alguma coisa. E eu pergunto se o céu dá sinais, porque você fala que você vai para fotografar o céu. Sim. Então, o que é que você enxerga, o que é que você vê no céu que de repente venha o aviso, né? Tem um pouquinho também a parte da tecnologia ali por trás, que a gente olha imagem de satélite, de radar, que às vezes o olho da gente não consegue ver, mas essas tecnologias auxiliam, né, nessa questão. Então, a gente já sai mais ou menos sabendo, eu sei que tem uma nuvem aqui, mas atrás daquela nuvem tem uma chuva forte. Então, você já vai observando ali. Aí você já vê a formação de frente de rajada, algumas características ali que tá relacionada à ocorrência de tempestades. Primeiro você viu no site ali, no radar meteorológico. E aí você começa a observar o céu e aquilo que aparecia no radar começa a aparecer no céu da nossa região. Que massa. Você consegue ver. Tipo, a tempestade está a uns 60 quilômetros de Maringá. Você olha para ela, você só vê uma parte escura, assim, você não consegue discernir o que tem ali. Aí, conforme ela vai chegando mais perto, você já consegue ver umas características de que aquela nuvem está relacionada à ocorrência de vento. Então, você já... no radar meteorológico, ela está indicando que pode ter vento. Aí você vê a nuvem que digamos assim, ela confirma aquilo, então você já consegue avisar o pessoal, aquela chuva pode ser que chegue em tanto tempo em Maringá e ela tem
possibilidade de ter vento forte. Então já vamos... E é nesse momento que o caçador entra em ação. Que entra em ação, que daí hoje em dia com a tecnologia a gente já consegue fazer um stories ali na rede social e você já posta. E coisa que quando a gente fazia naquele tempo, em 2013, não tinha isso. Não tinha isso. Então a gente só aparecia após, sabe? Não tinha. Eu ficava morrendo de agonia, que eu ficava, mano, olha a chuva que tá vindo e eu não consigo avisar o pessoal que tá lá na cidade, sabe? E hoje você consegue. E hoje eu consigo fazer o stories ali, já coloco no grupo do WhatsApp também. E como é que é a interação com o público, com as pessoas? Cara, é legal, é legal. É uma parte assim que eu não sabia, não conhecia até começar a fazer, sabe? Eu não esperava que teria essa interação das pessoas, que o pessoal tá muito interessado em saber. E é muito gratificante quando eu aviso, tipo, tem uns episódios atrás teve chuva de granizo grande, e eu vi que tava vindo essa tempestade, ela ia passar em Maringá, né? E aí eu tava tirando foto dela, já tinha pegado chuva de granizo da mesma tempestade, já falei, pessoal, tá indo chuva pra Maringá, dentro dos 15 minutos pode ser que comece a cair pedra. Aí nisso o pessoal, quem viu, conseguiu tirar o carro. Eu cheguei em casa, depois passou, eu tava respondendo todo mundo. Aí o cara falou, cara, muito obrigado, velho. Meu carro tava na frente da minha casa, eu tava em casa, escutei um trovão, achei que ia ser uma chuva normal. Aí eu vi o seu falando que ia dar granizo, eu já corri, tirei o carro, botei na garagem. Cara, começou a cair umas pedras do tamanho de uns ovos aqui, ia ter destruído o carro do vizinho que não tirou, tá lá, tudo quebrado, assim, amassado, sabe? Para mim, eu adoro ver, né, o perfil ali do Storm Maringá, pelas fotos, a beleza. Tem fotos que parecem uma pintura, não parece uma fotografia. Parece que um artista passou por ali e fez uma tela, né? Um óleo sobre tela ali, de tão perfeito, de tão bonito que é, e a combinação de cores. Sim. Mas cada um se sente atraído por uma peculiaridade. Você já passou apuros para fazer essas fotos? Bastante. No começo, assim, quando a gente não tinha carro ainda, a gente às vezes estava tirando foto, eles ficavam se empolgando, e na hora de correr da chuva começava a ventar e chover forte. Vocês iam como, a pé? Ia de bicicleta, que morava num lugar alto da cidade, então com a bicicleta a gente ia e voltava rápido, sabe? De casa, andava 2, 3 quilômetros e já voltava correndo, então foi bom que a gente... E às vezes não dava tempo. Às vezes não dava tempo, porque a gente estava aprendendo também, então falava, vamos ficar um pouquinho mais, mas a gente aprendeu na marra, né? E não tinha gasto, então era tempo livre. Eu e o Igor ali, Coisa de moleque. Coisa de moleque. Eu acho que a época também ajudou. A gente tava no processo da nossa vida ali, que a gente tava saindo do ensino médio, indo pra faculdade, o que eu vou fazer da vida, sei que aquela gana da juventude ali de querer mudar muita coisa, então a gente se entregava ali, assim, igual se entrega hoje em dia, né? Mas acho que tinha um pouco menos de responsabilidade, e tem falta alguma de experiência, história talvez. Que você lembre assim, que você fala, caramba, como é que a gente... Teve uma vez que tava eu e o Igor tirando foto de tempestade lá perto de casa, assim, e o cabelo dele começou a arrepiar todo, assim, o Igor tinha um cabelo loiro, né, e era maior que o meu, e aí eu tava filmando a tempestade, assim, e no lugar que eu virei o visor da câmera, assim, pra ele tava com uma áurea em volta da cabeça dele, assim, amarela, né, eu falei, caramba, o que é isso no cabelo do Igor? Na hora que eu baixei a câmera e olhei pra ele, o cabelo dele tava todo em pé, assim, que daí quando o raio vai acontecer, ele vai cair, ele acaba igual aquela estática, se não me engano, você coloca a mão naquela bola de estática, da física, que ela faz a mesma coisa, então já é um sinal que pode cair um raio em você em qualquer momento. E nisso eu já falei pro Igor, só corre, a gente tava perto de um para-raio, né? E aí a gente não tava dentro do raio de proteção ainda do para-raio, tava uma certa distância, mas descendo um barranco que a gente já entrava nessa área de segurança. Eu já falei pra ele, corre, pega a bicicleta, vai. Ele falou, o que foi? Tá vindo alguém roubar a gente? Eu falei, não, só corre. Aí descemos na barranca, assim, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, vai, olha a câmera aqui, onde é que tá o seu cabelo, velho? Por questão de... vai saber. E aí teve raio ali, alguma coisa? Não teve. Não teve. Não sei se ia cair na gente, a gente saiu, ele falou, opa, não vou cair mais. Banho de chuva já tomaram? Já de monte. Chuva de granizo, a gente acabava tomando. Hoje em dia a gente já peça uns perrengues um pouquinho mais avançados, né? Que daí... Já tá mais equipado? Tá mais equipado. Às vezes o carro quase atola, quase sai da pista, porque pega uma pista meio de barro e o carro não tá preparado, acaba saindo da pista. E embora não seja um serviço oficial, hoje vocês têm ajudado muita gente. Tem ajudado muita gente. É gratificante, sabe? É gratificante saber. Que nem até o começo do ano passado eu ainda tava numa dificuldade, assim, eu não sabia se eu continuava, não continuava. E aí eu falei no final do ano, desse último ano agora, eu falei, eu vou dar um tempo. 2023. 2023, né? Eu falei, eu vou dar um tempo agora, final de ano.
E aí eu parei de postar, não, parei. Falei assim, eu não sei se vai dar certo, eu tava meio desanimado, né? E aí eu falei, acho que eu não vou fazer mais isso não, acho que esse foi o último ano, acho que deu o que tinha que dar, tem coisas que, sabe, tava bem desanimado. Aí eu parei, assim, tipo, fiquei o final do ano ali, aproveitei que tava de férias e parei. E aí a hora que eu voltei, o que tinha de mensagem de gente falando, cadê você? Cadê você? O tempo fechou e não some mais não, pelo amor de Deus, a gente ficou morrendo de medo. Tipo, eu falei, caramba, mas já faz um serviço que, mesmo que, tipo, algumas pessoas você já vê que a vida da pessoa muda, sabe? E vocês, qual é a ideia que vocês têm? Vocês pensam em fazer algo diferente? Sim, eu tenho sempre um plano, assim, desde que comecei, em criar um sistema de alerta para Maringá, que é colocar estações meteorológicas em volta da cidade, que tem tempestade que vem de um lado da cidade, eu consigo ver a velocidade do vento que ela tá. Às vezes, só com o olho, você não consegue... Você sabe que tem vento, mas você não consegue ter o dado... a prova de que tem um vento realmente ali. Então, quando passo pelo aeroporto, eu consigo saber se deu rajada de vento de tantos km por hora. Mas se ela vem de norte, se ela vem de oeste, eu já não consigo saber. Então, eu sempre quis colocar estações meteorológicas e a hora que a tempestade passar ali, eu já sei o quanto que ela tem de vento. Eu já posso falar, pessoal, ela passou por lá e a gente acabou de detectar uma rajada de vento de X km por hora e dentro de tanto tempo ela vai estar em Maringá. Porque tudo que tem hoje de alerta é por, pode ser, mas não tem aquela materializado, sabe? Assim, tipo, aí agora, com a minha foto eu consigo materializar isso. Ó, pessoal, tem uma tempestade ali, ó, tá vendo a imagem? Tem uma tempestade ali, não é só um texto, sabe? Com a foto já exemplifica. Mas se você tem esse dado, acho que passa um pouco mais de credibilidade também. Com certeza. E você já pensou em ir para fora, para aqueles lugares onde os caçadores de tempestades dos Estados Unidos... Sim, eu já pensei, penso bastante, é um sonho de vida, assim, meu mesmo. Isso, para ir lá, para ter essa experiência, ver como que é a tecnologia dele. Não ir lá só como turista mesmo, mas fazer um estudo, ver como que eles se portam, porque tem muita coisa que vem de lá que a gente é meio fantasiado para cá, sabe? Então, ver o que dá para se aplicar aqui na nossa região, como que eles fizeram, porque... Lá você vê que foi vários e vários anos tendo essa mudança de cultura, né? Hoje em dia, se você vir aqui, dependendo do jeito que você fala, você gera mais medo do que... E esses sinais de alerta, eles são importantíssimos no Japão, por exemplo, né? Em vários lugares do Japão. Tufão, né? Lá é tufão, terremoto, né? Também, então tem o sinal de alerta de um terremoto, a população já fica esperando. Claro que é toda uma outra realidade, um outro contexto. São anos e anos, né? A tecnologia que eles têm, inclusive na construção civil, para suportar os tremores de terra, mas tem os alertas que ajudam em muitas situações. Se você fica em casa, se você sai de casa, né, para onde você vai? Minha irmã mora lá agora, né, nos Estados Unidos. Japão? Nos Estados Unidos. E ela morava em Memphis. Não é uma região que tem muito tornado, mas você tem a estrutura de locais onde acontece muito tornado. Então, às vezes ela estava em casa e vinha uma tempestade que poderia gerar um tornado. Ela escutava a sirene tocar e ela sabia para onde tinha que correr. No apartamento onde ela morava tinha na lavanderia o local para você se proteger. E agora ela se mudou para uma outra área dos Estados Unidos que não é tão comum ter tempestade que pode gerar tornado. Mas acontecem, só que lá eles não têm essa cultura de defesa. E ela fala, cara, como faz diferença? Você fica à mercê, assim, é muito... Ela fala com uma sensação muito estranha, você saber que pode acontecer, mas a cultura do pessoal dali, como acontece pouco, eles não botam tanta atenção, sabe? Ela fica, nossa, faz uma diferença absurda você saber, sabe? E normalmente esse alerta ou serviço só vem depois que acontece algo, né? Um evento que aqui na nossa região, infelizmente, é só depois. Né? Só depois. O que é que essa experiência toda, um pouco de brincadeira, um pouco de aventura, muito de aprendizado e informações técnicas até, porque você foi estudar para isso. Sim. O que é que lições você traz dessa experiência toda para a vida, Cássio? Além da que a gente já falou, né? Toda tempestade passa. Superação. Porque vem desde o medo que eu tinha, sabe? Aquele menino pequeno lá que não podia ouvir um trovão e hoje ele ouve o trovão e fala, opa, hora de eu trabalhar. Uau! Sabe? E tipo, antes dava um trovão, não. Acabou meu dia. Pra agora o trovão, meu dia tá começando, sabe?
Então, eu acho que é bem a superação mesmo, assim, da vida mesmo. E né? esse insight que você está trazendo agora vale para vários tudo, outros momentos da nossa vida. Pra tudo eu mesmo uso esse insight para outras questões, que nem a parte do meu problema com síndrome do pânico. Eu falo, pô, se eu superei o medo de chuva, vai ser difícil também, porque foi daquela vez, mas eu sei que eu supero, sabe? Às vezes, teve vez quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu lembro até hoje que eu tava lá todo mundo nervoso, eu falei, quer saber, eu tiro foto de tempestade, cara, que é isso aqui? E eu, tipo, daquela turma só eu passei de primeira, sabe? Que massa. Então foi, tipo, essas coisas. Assim, eu trabalho muito essas questões do medo fantasioso que eu falo. Eu tenho medo de falar em público. De onde vem esse medo? Tem gente que diz que tem mais medo de morrer, tem mais medo de falar do que de morrer. Não faz sentido. Sim. Como assim? Tem mais medo de falar do que de morrer? Não é real. Se você colocar essa experiência na prática, a pessoa não vai preferir a morte. Não vai. Então, a gente vai reproduzindo falas, né, sem pensar. A gente reproduz ideias sem trazer para a consciência, refletir, né, de modo muito claro. Realmente, será que é isso mesmo que eu penso? E muitas vezes é isso. Eu tenho medo de avião, tenho medo do mar, tenho medo da água, tenho medo... E é fantasioso. Sim, esse medo está relacionado a quê? Né? Depois que você supera esse medo, você tem uma história para contar. Sim, e a gente tem que saber que o medo faz parte da nossa vida porque é um mecanismo de defesa do nosso corpo. É um mecanismo de defesa. Que nem o ano passado teve uma tempestade que derrubou várias árvores aqui em Maringá, se não me engano, foi em outubro, pegou o bairro lá assim na casa dos meus pais mesmo, fez bastante estrago. E aquele dia eu fiquei com medo. Mas foi graças ao medo que na hora que eu vi a tempestade vindo, eu falei, opa, essa daí tá mais forte do que eu posso aguentar, eu vou sair daqui. Se eu não tivesse medo, eu tinha ficado num lugar onde o poste tinha caído. Eu, por sorte não, né? Conhecimento, experiência, eu falei pra ainda tava minha esposa, ainda falei pra ela, vamos sair daqui, porque essa tempestade tá muito forte. Ela vai pegar bem aqui, vamos pra lá. E a gente pegou e saiu. E onde a gente tava, caiu, naquela estrada ali, caíram todos os postes. Se não fosse o medo, eu talvez teria perdido essa noção do que é seguro e o que não é, sabe? Então faz parte da nossa... Todo aventureiro, ele tem essa percepção. Você pode descer uma montanha, subir uma montanha, descer uma cachoeira de rapel, mas você vai se cercar de recursos para que você esteja protegido. Apesar do risco, do medo, da aventura, o olhar para o que me protege nesses momentos extremos, ele é crucial. É igual você diz, tipo, a pessoa prefere, que nem ela fala, eu prefiro morrer do que entrar no palco. Aquela questão, tipo, do medo. O que é medo, o que é pânico, sabe? Você ter só esse discernimento ali do... E até que ponto esse medo, ele é consciente? Até que ponto ele faz sentido? Sim. Né? Eu não entro na água de jeito nenhum porque eu não sei nadar. Mas se der uma enchente, você não tem alternativa. Você vai ter que caminhar naquela água. Vai. Por uma questão de sobrevivência. Então o medo é grande, mas o instinto de sobrevivência do ser humano é ainda maior. Eu acredito muito nisso. Então muitas vezes eu provoco, né, procurando desmistificar o medo. Esse medo, ele faz sentido realmente, ele é importante nesse momento, porque ele é importante se ele vai me proteger. Sim. Mas quando ele está me aprisionando, já não faz... Eu tenho que olhar com outros olhos. Acácio, muitíssimo obrigada. Quem quiser acompanhar vocês, @Story Maringá. Tudo junto. Gente, as fotos são incríveis. Você vai adorar as informações, vai gostar muito do que vê lá. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Um grande abraço para você e é a vida. É a vida. É a vida, uma tempestade que passa. Um abraço. Gente, até o próximo episódio.